sejam muito bem-vindas. Aqui é a live de perguntas e respostas. Fê responde agora com som. A pergunta da Joênia. Tomei injeção trimestral, vai fazer 4 meses que parei, mas não menstruei ainda. É normal? Nunca mais quero usar isso, pois tive muitas reações ruins. Eu não sei se você sabe, mas a injeção trimestral, o componente dela, do que ela é feito, é um progestágeno, né? Que chama, é uma progesterona sintética, né? Artificial, não é igual do nosso corpo. E a dosagem dessa injeção trimestral ela é muito alta, de maneira que quando a mulher para de usar a injeção trimestral, ela pode levar de 4 a 18 meses para menstruar de verdade. Mas atenção, não quer dizer que você está protegida aí com a injeção enquanto você não menstruar. Não dá para contar com a sorte, tá? Porque a qualquer momento você pode ovular. Você pode ter aí um período fértil, tá? Então, sempre que for ter a relação, use o preservativo, tá certo? Sobretudo se você não domina o seu ciclo, se você não sabe reconhecer quando você tá fértil, quando você não tá, tá bom? Mas para te tranquilizar, sim, é normal que você, dentro desses 4 meses, ainda não tenha menstruado, viu? Porque o seu corpo agora está se readaptando aos seus níveis hormonais normais, naturais. Ó, sinceramente, acho que é uma pergunta melhor que a outra. Eu vou responder essa daqui da Caterine, que ela fala assim: o método Domine Seu Ciclo funciona para quem está amamentando? Sim, certo? Desde que você já esteja aí espaçando as mamadas com a alimentação do seu bebê. Por quê? Vamos entender. Quando a mulher está amamentando em livre demanda e esse bebezinho não tem 6 meses ainda, ou seja, ele está só mamando, ele não come nada, ele só mama mesmo, né? Que é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, é amamentação exclusiva. Essa mulher que está dando de mamar nesses primeiros 6 meses, ela não ovula, ela não tem período fértil. Logo, ela nem menstrua. Então, nesses primeiros 6 meses, não tem como você acompanhar o seu ciclo menstrual, porque afinal você não está menstruando. Então, nesse primeiro momento, da primeira fase da amamentação, não tem como você dominar o seu ciclo, porque você não tem ciclo ali para acompanhar. Agora, a partir do momento que o seu bebê começa a se alimentar, comer as frutinhas, comer as papinhas, sopinhas, significa que você vai amamentar menos. E ao amamentar menos, o que é que vai acontecer com o seu corpo? Você vai diminuir a produção da prolactina, que é o hormônio que faz você produzir leite, e você vai começar a aumentar a produção do seu estrógeno, que é o hormônio relacionado à sua ovulação. Logo, você poderá ovular a qualquer momento e pode menstruar a qualquer momento. Aí sim, a partir desse momento em que você tiver sua primeira menstruação, desde que seu bebê nasceu, você já pode aplicar o método Domine Seu Ciclo para viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Olha essa pergunta aqui. Doutora, explica melhor sobre o ciclo menstrual. Quando ele começa, quando é o período fértil e qual seria o final do ciclo? Essa pergunta quem mandou foi a Caroline. Conhecer o ciclo, saber o que é o ciclo, é o segundo pilar do método Domine Seu Ciclo. O que é o ciclo menstrual? O que é esse ciclo menstrual? Para começar, meninas, tem muita mulher que faz confusão com menstruação e ciclo menstrual. Menstruação é o período do ciclo menstrual no qual a mulher elimina o sangue e pedacinhos de endométrio. A menstruação é uma das etapas do ciclo menstrual. Ciclo menstrual envolve 3 etapas básicas, que são menstruação, período fértil e período não fértil. Sendo o período fértil aquele em que o corpo da mulher está apto a gerar uma vida, porque a gente libera óvulo no período fértil. Nós só liberamos óvulo dentro do período fértil. No período não fértil, nós não liberamos óvulo. Contudo, essa janela de fertilidade tende a ser maior porque os espermatozoides são capazes de sobreviver dentro do nosso corpo por até 6 a 7 dias. Ou seja, mesmo que você tenha relação desprotegida num dia em que você não está ovulando, se o espermatozoide do seu parceiro sobreviver dentro de você ali por 5 dias antes da ovulação acontecer, ainda assim você pode engravidar. Por quê? Porque o espermatozoide permanece vivo dentro de você. Você não engravida só se você tiver relação no dia exato da ovulação, mas se você tiver relação desprotegida na sua janela fértil. E quantos dias dura o ciclo? Depende da mulher.
Carol, seu ciclo pode ter 26 dias. O meu dura 24 a 26 dias. Pode ser que o da Ruth dure 35 dias. Pode ser que da Micaela dure 30 dias. Ou seja, a duração desse ciclo varia de mulher para mulher. E também é normal, é natural que esse ciclo também sofra algumas variações. Mesmo que eu tenha um ciclo de 24 dias, eventualmente esse meu ciclo pode ter 28, pode ter 30, pode ter 29. Um ciclo que varia para mais ou menos 7 dias é normal, não significa que seu ciclo é irregular, não. Isso é ciclo menstrual. E o período fértil? Quando é que vem o período fértil? Didaticamente falando, o que a gente faz? A gente considera o início do ciclo como sendo o começo ali da sua menstruação. Sujou a calcinha? Começou o seu ciclo. Primeiro dia do ciclo é o dia que chega a menstruação. Após a menstruação, ou mesmo antes de acabar a menstruação, você entra na sua janela de fertilidade. Você fica fértil após a menstruação. Passado o período fértil, você vai entrar numa segunda fase, que a gente chama de, uma terceira fase e última, que é o período não fértil, que é o período no qual a gente não libera óvulo, no qual o nosso útero fica mais fechadinho, no qual o útero produz uma secreção mais espessa que dificulta a passagem do espermatozoide. E por esses motivos e por várias outras razões, a gente não tem como engravidar no período não fértil. E aí ela pergunta, e quando é o final do ciclo? O final do ciclo é exatamente quando acaba o período não fértil e você menstrua novamente. O seu ciclo, então, acaba um dia antes da sua próxima menstruação. Um ciclo é tudo o que acontece entre uma menstruação e a outra. E se você souber como é o seu ciclo, se você desenvolver a habilidade de saber, de reconhecer quando você está fértil e quando você não está, você dominou o seu ciclo e você está apta, você é capaz de viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Jailane perguntou, preciso ir para o ginecologista antes de pausar o anticoncepcional? Só uso mesmo para prevenir gravidez. Uma coisa é a mulher que está usando para prevenir gravidez, a outra coisa é uma mulher que está usando porque ela precisava fazer reposição hormonal por alguma razão, por alguma patologia, que muitas vezes a mulher usa anticoncepcional para amenizar, né? Nem para tratar, mas para amenizar alguns sintomas. Por exemplo, a mulher tem um fluxo menstrual muito intenso por causa da endometriose, e aí acaba usando para diminuir o fluxo menstrual, para não menstruar. Então, ótimo, se você não usa para doença, ótimo que você pode parar a qualquer momento. Agora, preciso ir para o ginecologista? Quem sou eu para te dizer isso? Agora, o que é que eu avaliaria se fosse eu? Se a minha ginecologista fosse do tipo que tem aquela visão holística, que avalia o paciente como um todo, se ela conversou com você ao passar o anticoncepcional, te informando que poderia dar efeitos colaterais, como dor de cabeça, que você poderia ter dores nas pernas, diminuição da libido, ressecamento vaginal, e que quando você parar o anticoncepcional, você pode ter tais e tais efeitos colaterais. Se a sua médica, se o seu médico, o ginecologista, for desse, eu conversaria sim com ele antes de parar o anticoncepcional, para que ele me orientasse. Vitaminas que é bom tomar, como é que eu tenho que me preparar agora sem anticoncepcional, o que é que pode acontecer comigo. Sim. Agora, se eu tivesse um gineco que fosse só daqueles, passou o anticoncepcional para prevenir gravidez e tchau. Tipo, ele nem sabe o que é que eu sinto, não sabe de nada, e aquela coisa mais mesmo rápida do dia a dia ali, de passar o anticoncepcional, vou embora. Eu não iria nele. Não iria nele de jeito nenhum, porque provavelmente você vai perder seu tempo ali indo, digo assim, gente, pelo amor de Deus, quer dizer assim, não estou desmerecendo a função do gineco, não, estou dizendo assim, que ele não vai conseguir te ajudar nesse momento em que você vai parar o anticoncepcional. Aí, quem é que eu procuraria? Eu procuraria um endocrinologista. Por quê? Porque o endocrinologista vai te orientar, ele vai te dizer o que é esperado agora que você parou o anticoncepcional, né? Você vai parar de usar essa dosagem hormonal tão alta que estava aí intoxicando o seu corpo. Em termos práticos, por exemplo, o que eu faço com as minhas alunas quando elas entram aqui no Domine Seu Ciclo? Eu dou para elas, inclusive é um presente, elas não pagam mais por isso, eu dou para elas uma aula com um médico endocrinologista e nutrólogo, porque eu acho que é tudo que elas precisam. Porque elas vão parar o anticoncepcional, algumas sofrem mesmo um efeito rebote ali pela parada brusca do anticoncepcional, pode ter queda de cabelo, pode aparecer espinha, pode
ela pode ter algum problema intestinal pelo tempo prolongado do uso do anticoncepcional. Então, essas minhas alunas são orientadas por um endocrinologista, um médico querido, eu faço parceria com ele, Dr. Gabriel Lacerda, sempre grata por esse apoio, por essa parceria, porque eu acho que essa visão do endócrino para a mulher que está parando o anticoncepcional, eu acho bem completa. Então, avalie que tipo de profissional está com você, porque assim como todas as áreas, né, de trabalho, tem aquele que realmente, né, faz o melhor trabalho possível, tem aquele que faz só ali de praxe, passa um anticoncepcional e tchau. Eu sei disso por causa das minhas alunas, porque eu nunca usei anticoncepcional. Então, nunca tive essa experiência, não passei por essa experiência, mas tenho aí centenas de histórias de alunas que me contam que usavam anticoncepcional, nunca perguntaram se ela tinha efeito colateral, nunca perguntaram se estava bom, se não estava, se queria mudar. Então, baseado nisso, eu no seu lugar faria isso. Se for um médico que vai te olhar como um todo, bacana, vai lá na sua gineco. Se não, procure um endocrinologista. E aqui dentro do programa Domine Seu Ciclo, eu tenho todo tipo de experiência. Tem mulher que parou sozinha e ficou bem, tem mulher que foi para o ginecologista, tem mulher que foi só para o endócrino, tem mulher que... Vai de você. Se você usa há muitos anos, meu Deus, eu uso há 20 anos anticoncepcional, tenho medo de parar. Então, vai lá, conversa com o seu médico, que aí ele vai, espero que ele pegue na sua mão e te ajude aí nesse sentido, tá certo? A Jéssica Santos falou assim: qual método você faz para não poder engravidar sem anticoncepcional? Ensina pra gente. O método todo, Jéssica, eu não consigo ensinar aqui nessa live, né? Dura 1 hora, até porque esse método eu ensino dentro de um programa, né? Eu ensino o Domine Seu Ciclo, que tem 20 horas de conteúdo fora aulas ao vivo. Então, não consigo te ensinar o método todo, mas eu consigo dizer para você quais são as 3 habilidades que você vai ter que desenvolver a partir do momento que você decidir parar de usar o anticoncepcional. Aprender a se prevenir no seu período fértil, usar algum método de barreira, seja camisinha feminina, ou o preservativo masculino, né, que é o mais comum, mais usado. Primeira habilidade, se proteger no seu período fértil. Segunda habilidade, conhecer o seu ciclo, saber como ele é, se ele tem alguma irregularidade, saber a duração dele, saber se alguns fatores externos interferem no seu ciclo. Por exemplo, fatores externos: você dormiu mal, você adoeceu, seu filho adoeceu, você ficou emocionalmente abalada. Isso tudo pode interferir na duração do seu ciclo. E se interfere na duração do seu ciclo, vai interferir na sua fertilidade, na sua janela de fertilidade, e quando é que vai acontecer o seu período não fértil. E por fim, você vai treinar a habilidade de reconhecer quando você está fértil e quando você não está. Sabendo dessas 3 habilidades, você vai se tornar essa mulher aí que você tanto sonha em ser, segura, sem anticoncepcional, sem engravidar, mesmo que isso pareça uma loucura, mesmo que isso pareça um sonho. Sempre que eu falo dessa questão de parecer uma loucura, essa vida, né? Eu lembro daquela frase do Nietzsche, que fala assim: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música, né? Quer dizer, o povo estava lá todo dançando, de longe a pessoa disse, lá, tudo bando de louco, né? É porque não estava ouvindo a música. É a mesma coisa aqui. As alunas do Domine Seu Ciclo, quando elas entram aqui, algumas me pedem até desculpa. Eu tenho gravação de aluna falando assim: professora, me desculpe que eu duvidei de você quando você falou que era possível viver sem anticoncepcional, sem engravidar. Me desculpe, porque hoje eu vivo nem eu acredito que eu estou vivendo isso. Mas é por isso aí. Então, deixa a sementinha aí brotar dentro da sua cabeça. Eu sei que é difícil acreditar nessa vida quando você não está colocando ela em prática. Realmente é algo muito, muito louco. É muito louco isso, porque eu brinco sempre dizendo que a cultura, ela imprime em nós, ela é tão forte quanto os traços genéticos, né? A cultura. Porque a pessoa está tão acostumada àquilo, igual a sociedade está tão acostumada a prevenir gravidez sem anticoncepcional, que quando chega alguém para dizer, olha, dá para prevenir gravidez sem anticoncepcional, ela é taxada de louca, né? Muitos me chamavam de louca no início. Hoje ainda bem que diminuíram os xingamentos, até porque tenho várias alunas provando isso, né? Não só sou eu.
Mas se permita, tá certo? Se permita, vai aos pouquinhos. Tem aluna minha que ficou 1 ano me vendo aqui para até entrar aqui e agora está praticando o método. Então, vai no seu tempo e saiba que se você desenvolver essas 3 habilidades, você vai chegar lá também. Ó, a Laisa perguntou, pode ovular no primeiro mês em que para o anticoncepcional? Se o seu metabolismo ele for aí bem rápido, você pode ovular, inclusive, 6 dias após de você parar o anticoncepcional. 6 dias. Porque 6 dias é o mínimo tempo que o nosso corpo precisa para amadurecer um óvulo. Veja que não quer dizer que toda mulher vai ovular dentro de 6 dias de parar o anticoncepcional, não. Mas que dentro de 6 dias o corpo de alguma mulher poderá desenvolver um óvulo sim. Portanto, parou de usar o anticoncepcional, independente de ter tido sangramento de privação, que é aquele sangramento que você tem na pausa, que é aquilo, né? Não é menstruação, é sangramento de privação hormonal, independente da mulher ter tido sangramento de privação ou não, essa mulher corre risco de engravidar se ela tiver relação desprotegida no período fértil dela. Então, respondendo, sim, você pode ovular no primeiro mês depois de parar o anticoncepcional, sim. E digo mais, a ovulação vai acontecer antes da sua menstruação. Mas peraí, Fernanda, quando eu paro o anticoncepcional, não tem aquele sangramento? Tem, mas aquele sangramento não é a sua menstruação verdadeira. Aquele seu sangramento é um sangramento decorrente de você ter parado o anticoncepcional. Tanto que quando você usava o anticoncepcional, quando você voltava a tomar o anticoncepcional, o sangramento parava. É um sangramento diferente de menstruação. A menstruação verdadeira da mulher que para o anticoncepcional, já aí respondendo a pergunta da seguidora que mandou aqui no YouTube, eu vi sua pergunta sobre quanto tempo depois de parar que eu vou menstruar. Vamos lá. A menstruação verdadeira pode levar de 30 a 40 dias para acontecer. Por quê? Lembram que eu estava explicando antes? Primeira pergunta que eu respondi aqui na live hoje, o ciclo. O ciclo envolve período fértil e período não fértil. Então, a mulher que parou o anticoncepcional, claro, ela não tem a menstruação inicial, que faz parte do ciclo, mas parou o anticoncepcional, ela primeiro vai ovular, vai ter o período fértil, depois vai ter o período não fértil e só depois é que ela vai ter a menstruação. Parei hoje de tomar um anticoncepcional, você não menstrua, porque a menstruação é consequência da ovulação. Então, você parou hoje o anticoncepcional, o seu ovário vai começar a desenvolver um folículo ovariano, vai produzir os seus hormônios que vai fazer você ovular. E depois da ovulação, você vai entrar na sua fase lútea, ovariana, que corresponde ao seu período não fértil uterino. Aí você acabou o seu ciclo ali. E vai começar outro quando a menstruação verdadeira chegar, que pode levar então de 30 a 40 dias para acontecer. Se você estava usando a injeção trimestral, aí é aquilo que eu sempre falo para vocês, pode levar de 4 a 18 meses para essa menstruação verdadeira acontecer. Eu quero que vocês entendam. Ao entender, vocês dão espaço para a sementinha brotar. E cada vez mais, a cada vídeo meu que vocês assistirem, se convencerem de que é possível viver sem anticoncepcional e sem engravidar. E atenção, nesse momento, só usar preservativo. Enquanto vocês não souberem reconhecer quando está fértil e quando não está, preservativo sempre. Abrindo parênteses aqui, é extremamente importante que os parceiros de vocês apoiem vocês nessa decisão, porque não é só você que está prevenindo a gravidez, né? Colocar um filho no mundo aí sem planejamento, o seu marido também é parte disso, né? O seu parceiro, portanto, ele precisa te apoiar. Se você não tem o apoio dele, busque esse apoio, porque é fundamental. Aqui dentro do Domine Seu Ciclo, 98% das minhas alunas têm o apoio do marido. E isso é uma das razões, né? Essa é uma das razões pelas quais elas têm tanto sucesso e elas conseguem aprender a viver sem anticoncepcional, sem engravidar. Por quê? Porque tiveram o apoio do marido que entendeu que, olha, amor, no período fértil a gente precisa obrigatoriamente usar o preservativo. A gente tem que usar. Vai ter um período em que a gente não é obrigado a usar o preservativo, porque no meu período não fértil eu não engravido. E como ela desenvolve a habilidade de reconhecer quando ela não está fértil, aí ela tem liberdade para ter relação desprotegida sem engravidar. A Fernanda fala assim, ó, no seu método, em média, quantos dias o casal tem que se abster se não quiser usar o preservativo? Você usa a sua teoria sobre o seu ciclo, meu ciclo dura tantos dias, e na metade do ciclo, grandes chances de ovular. Para você ter uma referência de a partir de que momento você vai esperar a chegada dos seus sinais do período fértil. Porque pode ser que nesse mês o seu corpo não acompanhe a teoria. E aí é quando vem a importância de você saber reconhecer quando você está fértil e quando você não está. Independente
independente de datas, independente de calendário e de aplicativo. Por isso que é tão difícil dizer, olha, quanto tempo em média tem que me abster? Eu posso dizer assim, em média 10 dias, mas não quer dizer que vai ser sempre assim e que com você é assim. O ideal é que você aprenda a reconhecer o seu período fértil. Saiba exatamente que sinais seu corpo te dá quando você está entrando na sua fase fértil. Que sinal o seu corpo te dá quando você já não está mais na fase fértil e já entrou na fase não fértil. Por causa disso que essas minhas alunas conseguem aí viver com segurança sem engravidar, mesmo sem usar anticoncepcional. Não consegui responder todas as perguntas, mas espero que eu tenha ajudado, tenha acendido a luzinha aí na cabecinha de vocês, que tenha ajudado vocês a dar um passo a mais nessa jornada aí de libertação do anticoncepcional, tá bom? Muito obrigada por vocês terem vindo, obrigada por terem mandado as perguntas, desejo muita luz, muita paz, muita saúde, né? No úterozinho de vocês, nos ováriozinhos de vocês também, para que tudo aconteça da melhor forma possível, que você menstrue, que você ovule e que consiga identificar, né, quando você está fértil, quando você não está, para assim você ter esse domínio e não precisar usar anticoncepcional para prevenir gravidez, tá certo? Viverem aí de uma forma mais saudável, mais feliz, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima, um excelente final de semana para vocês. Beijo, meninas, beijão!